A minha saudação para você que entrou agora no meu canal Joselito Rocha é a graça e a paz de Deus Pai e de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo vos sejam multiplicadas na sua vida. Se você já é inscrito, dê likes, compartilhe, faça comentários. Se você não é inscrito, se inscreva, dê likes, compartilhe e façam comentários. Ajude esse canal a pregar o Evangelho da Graça a toda criatura. Esse é um pedido que o Senhor Jesus faz lá no Evangelho de Marcos, no capítulo 16, no versículo 15, diz assim: e de pregar o Evangelho a toda criatura. Uma forma, como eu digo, a igreja, onde eu sou um dos pastores auxiliares, eu digo assim, de você pregar o Evangelho a toda criatura, você que ou trabalha em casa ou não tem condições de sair, é usar justamente as redes sociais, as ferramentas da internet, como esse canal. Esse canal foi criado justamente para isso, para pregar o Evangelho da Graça a toda criatura. E a palavra que eu vou trazer hoje está na primeira carta do apóstolo Paulo à igreja dos Tessalonicenses, no capítulo 2, do versículo 1 ao 16. Eu não vou ler todos os versículos, nós não temos muito tempo para isso, para a gente poder entrar na palavra. O tema dado é Ministério da Graça aos Tessalonicenses. Paulo foi incumbido de pregar essa graça salvadora, que fala que Jesus Cristo nasceu, cresceu em graça e sabedoria, morreu e ressuscitou e vive e reina para todo sempre, e deixou essa mensagem de salvação para nós. Agora, essa mensagem, ela não foi do agrado de todo mundo. Por exemplo, o texto base para essa mensagem de hoje é 1 Tessalonicenses 2, versículo 1. E o que diz esse versículo 1? Esse versículo 1 diz o seguinte, diz assim: porque vós mesmos, irmãos, bem sabeis que a nossa entrada para convosco não foi vã. Então, o que o apóstolo Paulo está querendo dizer aqui? Meus irmãos, a nossa palavra, nós fundamos a igreja aí, eu, Silvano, que é Silas, e Timóteo, isso está bem no início da carta das Tessalonicenses, e Paulo diz: a nossa passagem com vocês, o que nós pregamos não foi em vão. Agora, ele dá uma explicação do que é o ministério da graça entre os Tessalonicenses e também para nós até os dias de hoje. Sofremos coisas parecidas, alguns são mais perseguidos, outros são menos perseguidos. Então, vamos lá, vamos observar direitinho essa situação aqui. Então, o que o apóstolo Paulo está querendo nos dizer nessa manhã? Ele está querendo nos dizer que, por exemplo, versículo 1 nós já lemos, né? Versículo 2, havendo primeiro padecido e sido agravado em Filipos, quer dizer, numa outra cidade nós já passamos por alguns dissabores, mas fomos ousados em nosso Deus para vos falar o Evangelho de Deus com grande combate a todas essas lutas. Tem um Evangelho que também combate o homem, né? A nossa exortação não foi por engano, nem por imundícia, nem com fraudulência, mas fomos aprovados por Deus para que o Evangelho nos fosse confiado, assim falamos, não para agradar os homens, mas a Deus que prova os nossos corações, porque bem sabeis que nunca usamos de palavras lisonjeiras, nem houve um pretexto de avareza, Deus é testemunha. Então, o que ele quer dizer? Ele sofreu perseguição em Filipos, sofreram perseguições ali em Tessalônica, os judeus não receberam a palavra, como a maioria dos lugares. Mas ele também coloca o exemplo da igreja da Judéia, eu vou falar um pouco adiante disso. E ainda estava contaminando entre os gentios de dizer que ele pregava contra Moisés, que ele pregava contra César, contra o Império Romano. Nos dias de hoje, a palavra de Deus tornou um discurso de ódio, porque o Evangelho ele confronta a você ter uma mudança de vida. Eu tenho 18 anos para 19 anos na fé evangélica. Fui cristão a vida toda, comecei no catolicismo, me afastei na juventude e voltei a Cristo aos 37 anos na fé evangélica, na denominação batista. E coisas Deus tem feito na minha vida, eu abro meu coração para Deus, mas tem muita coisa para mudar. Não pensa porque eu fui ordenado pastor em 2012, hoje nós estamos em 2025, então vamos para 13 anos em setembro, que não, eu já sou perfeito, não.
Nós não chegamos, a estatura do varão perfeito é só na eternidade. Mas a gente vai crescendo de graça em graça, de glória em glória, pedindo ao Senhor que nos mude, que nos ajude. E é isso que Paulo está dizendo aqui. Ele também fala que o evangelho que ele fala não agrada ao homem, não é palavra lisonjeira, que a palavra da verdade, ela não massageia o ego de ninguém, ela confronta. Por isso, continuando o texto aqui, ele diz assim, ó, não buscamos glória de homens, nem de vós, nem de outro, ainda que podíamos, como apóstolos de Cristo, servos pesados. Mas antes fomos brandos entre vós, como a ama que cria seus filhos. Quer dizer, a palavra de um pai e de uma mãe que cria seus filhos, muitas das vezes pode ser uma palavra dura, mas ela pode ser aplicada de maneira branda. Porque nenhum pai, nenhum filho, nenhum pai, nenhuma mãe quer o mal dos seus filhos. A palavra do Senhor diz lá nos evangelhos, diz assim, que o pai terreno, sendo mau, não dá pedra aos seus filhos quando pede um peixe ou uma fruta. Que dirá o nosso Pai Celestial? Então nós como pais aqui na Terra temos que ter o exemplo do nosso Pai Celestial, que enviou o seu Senhor Jesus Cristo, seu único Filho, para sofrer por nós. Então ele fala, antes fomos brandos entre vós como a ama que cria seus filhos. Assim nós, sendo tão afeiçoados de boa vontade, quiséramos comunicar-vos não somente o Evangelho de Deus, mas ainda as nossas próprias almas. Quer dizer, não só o Evangelho da graça, mas também o nosso carinho por vocês. E aqui nesse canal eu trago para quem estiver acessando, seja ele cristão ou não, seja cristão evangélico, católico, ortodoxo, seja espírita, seja de religiões de matriz africana, seja kardecista, seja agnóstico, seja ateu, seja muçulmano, seja judeu, seja mórmon, seja testemunho de Jeová, ou seja batista como eu sou. Eu procuro aqui, toda semana quando gravo a live, o meu carinho por vocês. Eu não conheço quem está do outro lado, mas Deus conhece e sabe a necessidade de cada um. Então, muitas das vezes, a audiência de uma live ou de uma gravação, ela justamente é Deus que está por trás disso, porque eu não sei até onde será alcançado este vídeo, Deus o sabe. Mas eu estou aqui me colocando à disposição de Deus justamente para que isso se configure. Por isso que eu peço a ajuda daqueles que me assistem, inscritos ou não inscritos, para que compartilhem, para que dê likes, para que comentem, para que a movimentação do algoritmo funcione cada vez mais e o Evangelho da Graça seja ouvido por todas as pessoas. Então, continuando aqui, bem vos lembrar do nosso trabalho e fadiga, pois, trabalhando de noite e de dia para não sermos pesados a nenhum de vós, vos pregamos o Evangelho de Deus. Ele continua dizendo aqui, pelo que também damos sem cessar graças a Deus, pois, havendo recebido de nós a palavra da pregação, recebeste, não como palavra de homem, mas sim segundo a verdade, como a palavra de Deus também opera em vós os que creste, porque, irmãos, haveis feitos imitadores das igrejas de Deus na Judéia, que estão em Jesus Cristo, porquanto também padeceste com os próprios concidadãos judeus, que não queriam a palavra de Paulo, a palavra da graça, falar sobre o Senhor Jesus Cristo, e eles ainda falavam para os gentios ali, vocês vão ficar dando ouvido a esse tal de apóstolo Paulo, ele prega contra César, ele prega contra Moisés, ele quer confusão. Ele diz assim, os quais também mataram o Senhor Jesus Cristo, os seus próprios profetas, e têm perseguido e não agradam a Deus, são contrários a todos os homens e nos impedem de pregar o Evangelho aos gentios, as palavras da salvação, a fim de encherem a medida de seus pecados, mas a ira de Deus caiu a eles até o fim. Nada em Deus é em vão. Então, se você gostou dessa palavra, se inscreva, dê likes, compartilhe e comente. Se você já é inscrito, faça isso. E ajude ao pastor Zelito, teu irmão em Cristo aqui, a propagar o Evangelho a toda a criatura. Que Deus abençoe a todos. E até semana que vem, se assim Deus permitir, com mais uma palavra no nosso canal.